Galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um podcast maravilhoso e essa vez nós temos uns convidados maravilhosos. O que nós temos dessa vez, Tami? Isso aí, gente. Hoje, exclusivamente, nós temos o nosso primeiro casal, tá? Mas antes da gente falar quem é, eu quero que você curta, comenta, compartilha com seus amigos, com a sua família, para que todos possam assistir esse podcast que nós vamos falar sobre maturidade. Glória e a o Deus. casal de hoje é Felipe e Natália. Topíssimo! Sejam muito bem-vindos. Isso aí, fica bem à vontade, tá, gente? Obrigado. Minha casa, sabe? Eu vou me sentir como se estivesse na minha igreja, tá? Isso Isso aí. aí. Gente, pra começar, a gente escolheu vocês pra falar sobre maturidade, porque a gente percebe, né, nítido, vocês são um casal super jovens, já tem um babyzinho aí, tem suas responsabilidades, lidera um grupo de jovens, né? E a gente precisa ter essa referência hoje em dia, porque dá pra perceber que cada vez mais as pessoas estão demorando um pouco pra ter maturidade, né? Eu queria que vocês compartilhassem conosco como que é a rotina de vocês, como que vocês se conheceram, se vocês sempre foram da igreja, como que tá sendo essa adequação pra vocês agora, como líderes de jovens, como pais, como, meu Deus, tanta coisa. Fala aí pra gente. É difícil quando a gente pega para falar sobre... Não acho que é difícil da gente falar sobre maturidade. Na verdade, a gente precisa entender que é um processo, né? É óbvio que a gente não era desse jeito. Inclusive, por falta de maturidade, num determinado tempo do nosso relacionamento, a gente acabou terminando. A gente acabou encerrando em um período do nosso relacionamento por conta de falta de maturidade de lidar com algumas questões. Você tinha quantos anos na época? A gente tinha o quê? 24 para 25? A gente casou com 25, né? Não, a gente tinha 23. 23? Então, foi de mais ou menos de 23 para 24 anos. Então, por falta de maturidade de lidar com alguns conflitos que a gente tinha naquela época, a gente acabou terminando ali o nosso relacionamento. Mas a gente buscou algumas direções em Deus, a gente buscou falar um com o outro, a gente foi entendendo, passando por um tempo de maturidade ali, para poder melhorar. E aí a gente retomou, tendo as ideias um pouquinho melhor, a cabeça um pouco melhor, né? Sim, isso foi com uns 23 para 24. Hoje vocês estão com... Hoje A Nath não precisa falar, assim. A gente entende. eu vou Faz dar, o quê? Uns 5 anos? eu vou dar dica aí pro pessoal que gosta de conta. E o Pompélia fala assim, 50 mais dividido por não sei o que, ela vai dar raiz quadrada. Eu sou de 93, ela também é de 93. E eu tenho... então tá certo. Eu tenho 29, aí vocês fazem a conta aí. Pois é. Aí vocês veem quanto vai dar. Faz a conta aí pra vocês verem. Isso faz uns 6, 7 anos, sei lá. Mas, e vocês já estão casados o quê? Uns 3 anos? Mais? Esse ano fez 4 anos. Vai fazer 4 anos. Vai fazer 4 anos que nós estamos casados. Olha aí. 4 anos. Mas o legal é que a maturidade é em várias áreas, né? Então, quando a gente terminou o relacionamento, a gente não tinha maturidade naquela área. Sim. E aí, a gente adquiriu, hoje, 4 anos de casado, a gente já tem uma maturidade nessa área. Mas em outras, a gente precisa ter, né? Então, a maturidade, ela vem em várias áreas. Então, como casado, a gente adquiriu uma maturidade, mas agora, como pais, a gente precisa adquirir outro tipo de maturidade. E sempre evoluindo, né? Porque eu acho que a maturidade não é... Eu cheguei aqui, ponto. É o nível máximo de maturidade. O curso que você completa ali, né? Sempre tem o que você aprender, né? Sempre tem o que você amadurecer. Tanto com as suas próprias experiências, quanto com as experiências dos outros também. Sim. Teve alguma fase da vida de vocês que vocês viram, nossa, agora... Eu preciso ser maduro. Claro, acho que com um filho de vocês, né? Mas... Eu acho que quando a gente casou. Caiu a ficha. O Marco. Porque, assim, namorando, noivando, cada um tá na sua casa, às vezes desentende, beleza. Só que aí, quando você casa, que, tipo, é só nós dois. Tipo, tudo depende da gente, assim, tudo depende da forma como eu vou falar, como eu vou me comportar. Então, aí, acho que, pelo menos pra mim, quando a gente casou, eu falei, opa,
agora mudou, né? A coisa ficou Agora... séria. É bem assim. E já entrando nisso, o que então seria maturidade para vocês? Eu acho que maturidade é você saber tomar decisões com prudência. Maturidade é você ter um equilíbrio em todas as decisões que você toma. Tomar decisões o mais prudente possível. Eu trabalho muito com gestão financeira, gestão de pessoas. Eu estou bastante envolvido nessa área hoje, né? Então, planejamentos. Então, eu vejo, às vezes, muitas pessoas me perguntam assim, mas será que eu deveria ter tomado essa decisão lá atrás? Será que eu deveria ter feito desse jeito? Será que eu não poderia ter feito melhor ou ter feito um negócio de uma maneira melhor? Muitas vezes, a gente toma decisões baseadas nos momentos e nos recursos que a gente tem naquela época. Nossa, Talvez a gente precisa ter esse entendimento, porque senão a gente acaba criando uma autocrítica com a gente, né? Eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter negociado melhor, eu deveria ter falado melhor, eu deveria ter cuidado melhor. Mas dentro daquele momento que você estava, dentro daquele conhecimento, dentro daquilo que você tinha de acesso, naquela situação, era o melhor que você podia fazer. Olhando, às vezes as pessoas falam para mim assim, eu poderia talvez ter negociado melhor, Felipe, eu poderia ter... Calma, não se martirize por causa disso, não se condene por causa dessa decisão, porque com aquilo que você tinha naquela época, foi a melhor decisão que você pôde tomar, com o conhecimento, com os recursos e tudo mais. Maturidade, eu acredito que seja isso. Você ter uma tomada de decisão mais prudente possível. A gente fala as nossas emoções, às vezes, entra muito em jogo, é difícil. Principalmente para mim, hoje, eu sou sanguíneo. Então, assim, muito do que eu sinto e muito, às vezes, das decisões, elas estão relacionadas à emoção. Hoje, eu consigo ter um equilíbrio um pouco melhor. Porque estudando isso, vivendo isso e adquirindo isso com as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, a gente aprende a ter um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de... Como que eu posso dizer? Uma decisão mais certa, uma decisão mais prudente, né? Você ser prudente nas tomadas de decisão. Então, para mim, eu acredito que a maturidade é você tomar decisões coerentes, decisões corretas, entendeu? Sim, top. E será que existe um tempo certo para ter maturidade? Tipo assim, como que eu posso ter maturidade, né? Como que nós podemos ter maturidade? Não, eu não acho que tem um tempo certo. Eu acho que a maturidade... Tem a maturidade que ela vem também um pouco com a idade, né? Então, nunca uma criança de 10 anos vai ser mais maduro que um de 30, porque tem uma certa maturidade natural, né? Mas Verdade. a maturidade que acredito que a gente está falando aqui é uma maturidade que, às vezes, um adolescente de 15 anos é mais maduro do que um jovem de 25. Porque isso... vai muito da forma como você encara a vida. Pelo menos para mim, eu vejo dessa forma. Então, você pensar antes de agir, não ser inconsequente, já ir tomando as decisões. Você observar em volta o que fulano fez e não foi legal. E mais do que nunca, né, seguir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos dando... dicas, é um manual de como a gente seguir. E eu acredito que seguindo isso, a gente vai alcançando uma certa maturidade. Então, maturidade para mim é isso. Não acho que tem uma data, assim. Com tantos anos, não. É muito da vivência de cada um, né? E de como cada um vai se portar diante do que vive. Então... Você pode colocar duas pessoas vivendo a mesma coisa. Uma vai agir de uma forma, outra vai agir de outra. Nossa, isso aí é sério. Eu acho que depende muito das experiências e da gente estar atento, né, nas experiências, né? Que nem eu tive um caso da minha irmã, né? Tenho três irmãs por parte de mãe, né? E tem duas irmãs mais velhas que elas cresceram juntas. Uma foi ter filho, assim, muito maior de idade. A outra, com 18, já tinha uns 3, 4 filhos. Não que ter filho seja ruim, mas ela
teve num tempo que não era o tempo correto para ela, né? Com 14 anos já tinha engravidado. Ela passou por muitas consequências, né, devido às escolhas dela. Então você vê, né, que passou pela mesma experiência, mas tomando decisões erradas ali, né, talvez, né, fora do tempo. Isso pode E interferir. é legal que talvez ela, se ela tiver outros filhos, hoje ela precisou passar por isso para ter a maturidade que a sua outra já teve logo de primeira. Com certeza. Né? Então, é muito do que cada um vive e de como que você encara isso. Né? Pois é. Então dá pra perceber que maturidade está muito atrelada à forma como você ressignifica as coisas, né? Você pode ter o mesmo... Tem um problema. O Compéria tá passando, eu tô passando, o Felipe tá passando, a Nath tá passando o mesmo problema. Como que eu vou encarar aquilo? Eu vou ficar me lamentando? Ou eu vou ter um posicionamento e falar, não, eu vou encarar, vou pra cima? Acho que maturidade tem muito com isso também. E se a gente for pensar no mundo espiritual, né? Nós que vivemos muito disso... muitas das vezes aquelas dificuldades vêm para nos fortalecer, para nos ensinar, né, para construir algo, né? E se a gente não estiver atento, a gente vai perder aquela oportunidade de ser maduro naquela área, né? Eu percebo que Deus, na sua imensa e única sabedoria, ele já ali tem tudo ditado como o que precisa ser. O que eu tô querendo dizer com isso? Tipo assim... eu não posso dar tudo que você quer. Eu preciso fazer você entender como que algumas coisas funcionam. Eu preciso primeiro te preparar para você acessar alguns lugares. Eu não posso fazer você chegar ali simplesmente de qualquer jeito. Preciso preparar para que você tenha acesso a alguns lugares diferentes. Hoje, eu vejo que... faz muito sentido eu não ter acessado alguns lugares que eu tenho acesso hoje, porque eu não teria a maturidade de hoje, a maturidade que eu adquiri com essas experiências, tanto negativas quanto positivas. Então, eu tenho acesso a alguns lugares que eu não tive alguns anos atrás, justamente porque eu via que Deus preparava o momento oportuno para que a maturidade que eu tenho fizesse com que eu permanecesse nesses lugares. Né? A gente precisa entender que a maturidade, ela funciona como uma porta aberta. Ela vai fazer você acessar alguns lugares diferentes. Você vai acessar pessoas diferentes, recursos diferentes. E vai fazer com que você permaneça neles. Né? A Natália estava falando sobre maturidade que a gente vai adquirindo com o tempo. A maturidade, eu acredito que ela é uma decisão, você tê-la ou não. Você decide ter um comportamento de maturidade ou não ter maturidade. Ah, como assim, Felipe? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo o que eu passo na minha vida, tudo que nós enfrentamos em um nível espiritual ou não, coopera para o meu bem. Porque a Bíblia não está falando que todas as coisas espirituais cooperam para o bem. Todas as coisas materiais, todos os problemas por ordem espiritual. Não, a Bíblia está falando que todas as coisas, sem exceção, cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, se tudo coopera, tudo que eu enfrento, eu posso tirar uma situação positiva dela. Sim, com certeza. Tudo. Eu me lembro de eu ter ouvido um testemunho, eu quero compartilhar isso aqui com vocês, eu ouvi um testemunho de alguém que tinha perdido o filho, e o filho era muito jovem, era muito novo, e quando essa mulher, ela enterrou o filho, ela acabou ali, sabe? Teve todo o enterro, ela virou para o céu e disse assim para Deus, Deus, nada mudou, tá? Nossa. Meu Deus. Nossa. Nada mudou. Continua tudo a mesma coisa. Então, olha só o nível de maturidade que você precisa ter, que você precisa acessar para, entender essa situação. Né? Maturidade é algo fenomenal, que a gente precisa ter em todas as áreas da vida. Sim. E eu acho que é algo que a gente vai ter que aprender. Ou vai ser do jeito bom, ou vai ser do jeito ruim. Ou a gente vai aprender rápido e amadurecer rápido, ou a gente vai levar a vida inteira patinando e caindo até adquirir essa maturidade. Então, tem pessoas que vão demorar mais
e tem pessoas que... As pessoas mais espertas vão conseguir Sim. enxergar isso e chegar Mais antes, atentas. né? É. E depois da gente adquirir, para as pessoas que conseguiram finalmente adquirir a maturidade, demorando ou não, né? Vai, infeliz. Né? Madura aí o negócio. Né? Vira homem, mulher. Depois que a gente adquire maturidade, será que é possível perder? Possível Eu perder? acredito que não. Não, eu acredito que não. Porque eu acho que se você perdeu, você não amadureceu, então. Entendeu? Só se- Porque é igual um fruto. Um fruto, ele tá verde, ele amadurece. Não tem como mais ele voltar a ser verde. Ele apodrece, mas ele não vai voltar mais a ser verde. Você precisa ser muito imaturo para querer voltar para um estágio antigo, né? Ou seja, você não amadureceu. É. Então, o que eu acho é que, às vezes, a pessoa não amadureceu em todas as áreas. Então, às vezes, numa área, por exemplo, no relacionamento ele é maduro, mas profissionalmente ele é imaturo. Então, eu acho que talvez a gente não Verdade, separe muito isso, né? A pessoa, nossa, ele é imaturo, mas espera aí. Em algumas áreas ele vai amadurecer antes, algumas áreas ele vai amadurecer depois. É por isso que eu tenho um pouco nada contra, mas eu tenho... Porque isso é um pouco polêmico, né? Com algumas pessoas, mas é por isso que eu tenho uma certa resistência em pessoas que casam muito rápido, tem um relacionamento muito curto e já acaba ali noivando, casando. Eu tenho um pouquinho de receio nisso. Existem algumas linhas da psicologia, se tiver algum psicólogo de plantão, escreve depois aí embaixo. Isso. Fala, Felipe, você tá errado, seu doido, não tem nada a ver. Mas pelo pouco que eu ouvi já algumas vezes comentando, existem algumas áreas da psicologia que falam que uma pessoa, ela consegue esconder, deixar ali meio no oculto a sua personalidade por volta de 1 a 2 anos. Eu já vi isso. Então, ela já a ouvi partir... falar alguma coisa, entendeu? né? Então, a partir daí, a pessoa ela já não consegue mais esconder Fora o quem período é da ela. paixão também, que é mais ou menos isso, né? Entendeu? Dura mais ou menos até 2 anos. Exatamente. É verdade, Você tá lá Então, apaixonado pela da pessoa pensando que é paixão também. perfeito. Então, Mas também não precisa namorar 10 anos, né? Aí também não. nada sangue de extremismo. Jesus tem poder. Nada de extremismo. Não façam isso, Isso. gente. Que a gente- Misericórdia. A gente tá falando Por aqui é de favor. dar tempo pra se conhecer a Isso. família. Nada contra quem namora 10 anos, né? Mas Tem contra sim. Aqui na Nada Rádio contra sendo o contrário. Ó, mocinha, você que tá aí, ó. Se tem alguém que tá te enrolando há 10 anos, minha filha, traz aqui no corre. culto de sexta-feira que nós vamos pôr a mão que a nele. gente vai intimar. Nós vamos pôr a mão nele aqui que vai caminhar esse negócio aí. Vai desamarrar esse negócio. Mas e é interessante que a gente conversando aqui, então a gente percebe também que a maturidade ela pode ocorrer assim em diversas áreas também da nossa vida, né? A gente pode ser, como a Ana comentou, pode ser maduro no relacionamento, mas não ser maduro profissionalmente, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento também. Interessante. Ó, a e uma gente coisa pensar nisso. e uma coisa que eu posso te dizer que é bem contraditório, mas eu era muito imaturo financeiramente falando. Nossa. E olha que eu trabalho com isso. E eu, de certa forma, eu era um bom economista, mas era imaturo nos gastos ao mesmo tempo. Uhum. Então, Põe meu nome na lista também. Ai, meu Deus. É uma Eu loucura aprendi. isso, A gente aprendeu, né? uma Estamos loucura. aprendendo. Eu era muito imaturo financeiramente tudo. falando, era muito imaturo, não administrava certo, eu achava que era comum sempre você ter dever ali alguma coisa. Tem aquela pontinha, né, pra pagar. Tipo, Aquela ponta abrir solta, uma conta. exatamente. E tem muita gente que fala, não tem problema, não sei o quê, não sei o quê. As pessoas achavam comum sempre, sabe? Então, a gente, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo essa maturidade. E o que eu acho legal é você estar com pessoas que são maduras, né? Isso faz muita Porque diferença. as más companhias, né, corrompem os bons costumes. Sim. Mas se Bíblico você isso. começar a andar com pessoas que são imaturas, Ixi.
tem muito mais chance de você começar a adquirir comportamentos parecidos do que de você conseguir fazer todo mundo amadurecer. E ainda mais como casal, é legal você... Óbvio que vamos amadurecer juntos pro resto da vida, mas você ter uma pessoa que já tem uma certa maturidade faz muita diferença. Porque ela pode... Talvez eu não tenha a maturidade que o Felipe tem em algumas áreas, isso com certeza não. Mas se ele tem essa maturidade, ele vai me ajudar a desenvolver isso. E eu o contrário, né? Mas... Então, tem que escolher muito bem as pessoas que você anda. Sim. Porque aí é um ajudando o outro a amadurecer, e não um puxando o outro para baixo. Que esteja no caminho, né? De qualquer forma, que esteja no caminho. Olha só, a gente... Quando o pastor Antônio fala que a gente precisa... Quando a gente tem algum problema, alguma dificuldade, para a gente sempre acessar a Bíblia, sempre estar orando, procurando a Deus. Ele fala assim, às vezes você procura tantas coisas e esquece de procurar a palavra de Deus. Rapaz, esse conselho, se as pessoas tivessem noção do poder desse aconselhamento, disso que ele fala... Porque, vou dar um exemplo quando a gente fala em relação a isso, de andar com pessoas que têm maturidade. Lá em Salmos 1, a gente precisa citar a Bíblia, né? Porque a gente está falando das coisas também de Deus. Então, em Salmos 1 fala assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu não sei se vocês já procuraram a saber com uma das classificações da palavra ímpio. Uma das classificações da palavra ímpio, ela quer dizer contrário. Então, bem-aventurado as pessoas que não andam segundo o conselho de pessoas que andam o contrário de onde você quer caminhar. O contrário daquilo que você quer ter, de onde você quer acessar. Então, não tem como você entrar em lugares, não tem como você adquirir algumas coisas se você anda com pessoas que elas são contrárias àquilo que você acredita, aquilo que você quer ter, aquilo que você quer acessar, aquilo que você quer fazer. Não adianta eu querer alcançar um resultado, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, caminhando com pessoas que não se importam com isso, e ter uma saúde financeira boa. Pessoas, eu quero crescer espiritualmente falando. Como que você vai crescer se você não caminha com pessoas que têm maturidade, que querem crescer espiritualmente falando? Então, é interessante a gente ler essas coisas na Bíblia e entender, né? Que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, a pessoa que é contrária a tudo aquilo que você acredita, que você crê e que você professa. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Como assim? O podcast virou. E eu não tô sabendo disso não, hein? Não tá no script. Não, vamos lá. Como que eu sei se uma pessoa é madura ou não? Porque... por que você chamou a gente para falar sobre maturidade? Pra mim, atitude. Uma pessoa madura tem atitude. Porque ela pode ter o discurso mais forte, bonito do mundo. Ela pode falar, eu sou uma pessoa madura. Eu tenho juízo, eu não sei o quê. Mas se ela não tem atitude, não adianta. Né? Por isso que eu falei pro Pombos que eu queria falar desse assunto com vocês, porque a gente vê que vocês têm postura, né? Tem atitude, que, tipo assim, vocês têm posicionamento. Se vocês fossem imaturos, né? Se a gente percebesse isso, tipo, o Isaac ia estar, né? Fedendo xixi. O exemplo mais assim, né? Sim. Basicão, tá, gente? Eu penso que pelas escolhas também. Você vê pelas escolhas da pessoa, você sabe quando ela é madura ou não. Enfim. Não, e até pra você saber se a pessoa é madura ou não, você precisa ter maturidade. Sim, verdade. Que você bom! fala? Um bom sinal. Aqui é uma Obrigada, situação né? que vocês Obrigada. têm maturidade, né? Nós agradecemos. Não, você tem maturidade. Pra julgar que ele tem Dá maturidade. um cachê pra ele depois que opera. Verdade. Eu sei, eu agradeço. Se quiser ofertar na minha vida, eu vou deixar meu Pix. Eita, Glória. Vamos deixar, tá aí embaixo. Aí, tá? O Pix QR Code. Isso aí, ó. CPF 427. Ai, meu Deus. E a gente falou aqui que, é claro, as experiências, né? A gente está atento às experiências nos trazem maturidade e tudo mais. Vocês acham que é possível a gente adquirir maturidade em tempos onde tudo vai bem? Tipo, tá tudo tranquilo, não tá acontecendo nada de errado. Será que a gente pode ter uma maturidade neste momento também? Eu acho que para viver um tempo, para você entender, para você chegar
em um tempo que você vive essa tranquilidade, precisa ter maturidade. Para você ter tranquilidade na sua vida, tranquilidade em tudo, tá? Nos seus relacionamentos com as pessoas, no seu relacionamento profissional, nas suas decisões que envolvem questões financeiras, familiar, tudo. Para você chegar ao ponto de viver, estar tudo bem, preciso ter maturidade para ter isso. Não tem como eu viver tudo em paz, a não ser que você é uma pessoa que tem algum problema psicótico, né? Tipo assim, ela entrou na mente dela ali na cabeça dela, tá tudo bem, mas aí você vê através das decisões, dos comportamentos, dos relacionamentos, que não tá tudo bem. Né? Eu acho que o ideal seria que a gente só amadurecesse quando tudo vai bem, né? Mas não acontece isso. Então, eu acho que é mais difícil você amadurecer quando tudo vai bem. Eu acho que é mais difícil do que quando as coisas vão mal. Mas eu acho que é muito um exercício. Porque se você consegue tirar uma lição daquilo, que entender o que está acontecendo, conseguir aplicar na sua vida e a partir daquele momento agir diferente em algumas situações, você amadureceu. Entendeu? É que normalmente a gente consegue enxergar lições só quando tudo vai mal, né? Nossa, isso aconteceu porque eu tinha que fazer isso. Mas não, quando tudo vai bem, também tem lições pra gente aprender em tempos que tudo vão bem. Na verdade, acho que se a gente conseguisse ser maduro o suficiente para amadurecer em tempos bons, a gente viveria menos tempos ruins. Pois é verdade. Ótimo. Frase para status do WhatsApp. Muito boa. Vamos atualizar. Eu já ia discordar do que ela falou, mas depois dessa frase de efeito, como que eu discordo? Não tem como, né? Ai, gente. Ai, que pena, tá acabando o podcast. Passa voando. Ó, gente, pra gente encerrar, então, qual que é a mensagem final que vocês gostariam de passar pros jovens e adolescentes? E também pra quem não é mais jovem e adolescente, o que é adquirir maturidade? Mais maturidade, Fala aí, né? do profundo do coração. Ó, eu acho que a mensagem que eu posso deixar para todos com relação à questão de maturidade é: aprendam o mais rápido possível com as situações que vocês vivem. Quanto mais cedo você aprender, quanto mais cedo você souber lidar com algumas questões de conflito, mais cedo vocês vão alcançar os objetivos que vocês querem. Eu percebo, e eu posso falar por um pouco de experiência também, tá? Eu percebo que algumas coisas na minha vida eu demorei para alcançar, porque eu demorei para entender como eu deveria me posicionar diante delas. Então, talvez se eu tivesse tido um pouco mais de maturidade, de sabedoria em algumas escolhas, talvez eu teria chegado mais cedo em alguns lugares. Talvez sim, talvez não. Eu acredito que sim, que eu teria chegado mais cedo em alguns lugares. Então, aprendam a caminhar de um jeito agradável, de um jeito bom. Aprendam a ter maturidade em situações boas e em situações duras. Isso vai fazer com que vocês acelerem o processo de crescimento de vocês. Vai fazer com que vocês se destaquem até em alguns momentos e algumas circunstâncias, em algumas situações. Tenha equilíbrio, domínio próprio, mansidão. Estude sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, eu acho que ele é o fruto que fala sobre maturidade. Então, procurem entender, né? Isso, a Bíblia. Eu acho que, como que eu vou ter maturidade? Tenta seguir o que a Bíblia fala. Tenta porque não, faz o que a Bíblia... Não, tenta seguir o máximo, porque a gente não consegue seguir sempre, a gente é um eterno aprendizado, mas tenta o máximo, porque se você segue a Bíblia, você não vai falar mal do seu irmão, você vai ter prudência, você vai ter mansidão, são características de pessoas maduras. Então, se a gente conseguisse 100% seguir o que a Bíblia manda, eu acho que aí sim a gente vai conseguir chegar ao nível
Top de Seja, maturidade. tem a personalidade, né? Tem a personalidade. Eu falo que, às vezes, as pessoas me param, às vezes, no corredor da igreja, ou às vezes, no calçadão, em qualquer lugar que eu tô, falam assim, nossa, você é a mesma pessoa, né? Que às vezes você tá falando lá, cumprimenta a gente. Eu acho que maturidade é isso. Eu ser o que eu sou em todos os lugares, né? Independente com quem eu estou. Não adianta, por exemplo, a gente... Estamos em cima do altar, louvando, falando de Deus, e aí eu descer numa reunião, eu estar falando mal do meu irmão, armando contra o meu irmão, defamando o meu irmão, planejando as coisas para denegrir. Eu acho que a gente vai vendo isso na caminhada do dia a dia, né? A maturidade você vai vendo dessa maneira. Infelizmente, vai ser uma pessoa que vai precisar aprender a caminhar com maturidade nesse lugar. Então, isso também faz parte, né? A gente ser o que a gente é em todos os lugares. E aonde a gente está. E com quem a gente estiver, independente. Amém. É isso. Gente do céu. Como sempre, aprendendo muito nesses podcasts. Uns papas na cara, assim, né? A gente não sabe muito, mas o pouco que a gente sabe. Não, tá maravilhoso. É muito bom isso. Vou sair daqui e vou minha oração e falar, Deus, me dá maturidade. Pelo amor de Deus. Deus, me dá maturidade, Deus. Imagina. Mas todos os dias a gente sempre vai ter um pouquinho para aprender, não tem jeito. Sempre. Pessoal, então é isso. Se você gostou, eu tenho certeza que sim. Deixa o seu comentário aqui novamente, eu repito. Curta, compartilha, para que muitas pessoas sejam alcançadas. Se inscreve, hein? Se você não se inscreve aqui ainda. no YouTube, tá bom? É isso aí. E Deus vamos abençoe. crescer em graça, em conhecimento, Com em certeza. maturidade. Amém. Né? Isso aí, gente. Então é isso. Abraço e Deus até o abençoe próximo vocês. podcast. Até o próximo podcast. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, tchau. Tudo de bom.